Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Aqui é a Amanda e hoje estamos aqui para mais uma sessão de podcast, onde falaremos sobre energia eólica. Primeiramente, vamos apresentar os entrevistados: Henrico. Oi, gente. Giovana. Oi. Gustavo. E aí, galera? Júlia. Oi, galera. E Oscar. Oi, gente. Bom, para conhecer melhor e se aprofundar nesse assunto, primeiro vamos convidar o Henrico para nos explicar o que é energia eólica. Primeiramente, vamos começar com mais um podcast da Amanda. A energia eólica é a energia obtida a partir da energia cinética do vento, massas de ar e em movimento, e do aquecimento eletromagnético do Sol, a energia solar. Para a geração de eletricidade, a energia cinética do vento normalmente é convertida em energia mecânica por moinhos e cataventos, ou em energia elétrica por turbinas eólicas. A ideia de gerar energia elétrica a partir do vento surgiu no final do século XIX. Portanto, a energia eólica na geração da energia elétrica não pode ser considerada uma tecnologia moderna, porque surgiu exatamente com o desenvolvimento da eletricidade. Com o desenvolvimento do carvão e do petróleo, em paralelo com o desenvolvimento da eletricidade, o vento foi abandonado como fonte de energia para a geração de energia elétrica e para todas as outras aplicações. A energia eólica é a fonte de energia renovável que mais cresce atualmente no mundo, 25% ao ano, mas responde apenas por 3% da energia renovável mundial nos países desenvolvidos. A energia eólica é responsável por 8% da eletricidade gerada e o maior crescimento ocorre na Europa devido aos fortes subsídios governamentais. É com você, Amanda. Perfeito, Henrico. E agora que a gente sabe o que é a energia eólica, Júlia, você poderia explicar como ocorre o processo de transformação dessa energia? Claro, vamos começar. O processo de transformação começa pela energia sintética do vento e ela é produzida quando os aquecimentos das camadas de ar criam uma variação de gradiente de pressão nas massas de ar. A turbina eólica transforma a energia cinética em energia mecânica por meio do movimento de uma rotação de pás e também através de um gerador a geração da energia elétrica. Para esse processo de transformação, possuem 5 etapas. A primeira etapa é quando a energia cinética do vento é gerada a diferenças de pressão atmosférica e de temperatura entre os diferentes lugares. A segunda etapa é a força dos ventos que move as pás dos aerogeradores das turbinas eólicas, captando a energia cinética contida nos ventos e a converte em energia mecânica. A terceira etapa, essa energia mecânica faz girar o rotor, transmitindo essa rotação ao gerador. A quarta etapa, o gerador é composto por ímãs, que quando eles giram um sobre o outro, produzem uma carga elétrica, convertendo a energia mecânica em elétrica. E a quinta etapa e última, a carga gerada é distribuída na rede elétrica e entregue às indústrias, comércios e residências. Bom, e Oscar, o que esse processo de transformação tem em relação com uma das leis mais importantes da química, a lei do Lavoisier? Bem, a lei do Lavoisier, ele diz: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse processo de transformação de energia, desde o começo da cinética para a mecânica e por último a energia elétrica, mostra exatamente que na natureza tudo se transforma, como por exemplo a energia se transformando em diferentes formas e não perdendo ao longo do processo. E depois de tantas informações, Gustavo, esse processo tem vantagens? Claro que tem, Amandinha. Uma das vantagens é que é uma energia limpa, ou seja, ela não vai emitir poluentes na atmosfera e também vai diminuir a emissão dos gases do efeito estufa no nosso ar. Isso é bom tanto para a natureza quanto para a gente, né? Além disso, tem uma cota de GE que diz quanto de gás carbônico um país pode ser emitido. E essa energia eólica ela vai contribuir para essa cota. Além disso, é uma energia renovável, onde tem uma fonte de recurso inesgotável, né, que é o vento, que é uma coisa assim, da natureza, né, algo da natureza. Muitas usinas usam combustíveis fósseis, queimam combustíveis fósseis para gerar energia. A energia eólica não precisa disso, não precisa muito de combustível fóssil. Além disso, é uma fonte de energia barata. E é importante falar também que os aerogeradores, né, ou turbina eólica, como pode ser chamado,
eles vão recuperar a sua energia aí que foi gasta em manutenção, em instalação, em menos de 6 meses. Isso é muito bom e é um tempo excelente. E também uma vantagem social e econômica é que vários empregos vão ser gerados aí em lugares onde tem esses aerogeradores. Esse processo tem várias vantagens, né? E desvantagens, tem alguma? Tem sim, uma delas é a intermitência, né? Que é quando o vento é muito irregular. Ou seja, muitas vezes a geração de energia pode ser imprevisível, né? Como eu falei, o vento é da natureza. Então nem sempre no local onde está instalado a usina, né? Enfim, o gerador não vai ter vento. Além disso, os equipamentos para instalação são muito caros, né? A fonte de energia é barata, mas os equipamentos são muito caros. Além disso, é preciso de um parque eólico muito grande para comportar todos os aerogeradores. E também aí já é uma questão mais social e ambiental. Vai gerar um grande impacto visual, né, na natureza, assim, na paisagem. E vai gerar um impacto sonoro, né? Vai ficar com ruído, vai ficar produzindo um ruído constante, assim, nos locais onde tem os geradores. Além disso, uma desvantagem para as aves. As aves, elas vão ter seu caminho de migração, seu trajeto de migração modificado aí por essas usinas. Bom, e agora, Giovana, você poderia nos dizer qual a relação de custo-benefício da usina eólica? Claro, alguns estudos que nós buscamos, que foram feitos por uma determinada empresa, para a Associação Brasileira de Energia Eólica, eles mostram que, embora o investimento nessa fonte de energia seja maior que o de uma usina termoelétrica tradicional, os benefícios para nós consumidores reduzem de forma substancial, ou seja, há uma grande diferença nesses investimentos. Esses benefícios eles são proporcionados pelos menores custos de operação provenientes dos combustíveis fósseis e do uso mais eficiente dos reservatórios do sistema. Há um custo desses investimentos em uma usina eólica, ele é dividido pela seguinte forma. O custo desse investimento em uma usina eólica, ele é dividido pela energia gerada, que resulta em um preço de venda em torno de R$ 205 por megawatt, enquanto o de uma usina térmica convencional, movida a óleo combustível, por exemplo, apresenta um custo de R$ 145 por megawatt. A diferença entre elas é de R$ 60 mais ou menos. Então, essas duas fontes de energia podem se reduzir para cerca de R$ 17, considerando que a usina eólica ela acaba gerando mais energia, além de substituir a geração térmica, cujo combustível atualmente ele possui um preço bem elevado. Então, durante esses estudos, foi constatado, Amanda, que o estado do Ceará ele se destaca nesse processo de produção de energia proveniente dos ventos, pois está localizado em uma posição geográfica privilegiada, ou seja, eles auxiliam na geração da energia eólica. As energias renováveis, elas tornaram-se um importante recurso para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Então, ele vem, através do tempo, ganhando mais força no seu crescimento e na sua aplicação. Atualmente, a energia eólica vem se tornando uma das grandes possibilidades para o futuro, por possuir uma qualidade ambiental maior e por sua abundância presente em muitos locais do nosso planeta. E já que você citou que no cenário atual dos empreendimentos de energia no mundo, a energia eólica vem se tornando uma das grandes possibilidades para o futuro, podem surgir problemas futuros ambientais? Sim, claro. Em virtude de a instalação dos parques eólicos tornarem-se cada vez mais viáveis para os investidores, em alguns casos, os impactos ambientais, sociais e econômicos, eles são provocados por esse tipo de empreendimento e eles são ignorados pelos agenciadores, ou seja, durante o período de implantação que se estende no período da operação. Os impactos socioambientais associados, tanto à construção quanto à operação de parques eólicos, eles interferem na flora e a fauna vegetal por alteração na nossa cobertura. Durante a construção do parque eólico, a fauna, tanto terrestre como alada, que seriam as nossas aves, existentes nas áreas tende a deixar o seu habitat natural devido ao movimento de máquinas para a abertura das vias de acesso que causam alguns ruídos. Então, com tudo isso, após a finalização dessas atividades, existe sim a possibilidade delas voltarem para o seu ambiente natural. De um modo geral, tanto as aves como os répteis dessas localidades, eles são adaptados a ambientes desérticos e abertos, devido a esse ser a característica do habitat antes da construção dos aerogeradores. Há uma diminuição e substituição na vegetação no ambiente de instalação, devido à necessidade de conter os transportes de sedimento das dunas. Segundo os funcionários do Parque Barberi, no Ceará, há sim uma substituição da vegetação nativa através do replantio de capim de praia que sobre as dunas para evitar a movimentação dos sedimentos das dunas. Perfeito, Giovana.
Bom, depois dessas explicações, Oscar, você poderia nos dar exemplos de usinas elétricas que existem no Brasil? Claro, antes de tudo, eu vou falar um pouco sobre o cenário da energia eólica aqui no Brasil. Em fevereiro deste ano, em 2021, a energia eólica no Brasil ele tem a capacidade de gerar 19,1 gigawatts de energia elétrica. Em 2020, no ano passado, o Brasil era o 8º país do mundo em termos de potência instalada de energia eólica. E no início de 2021, havia 695 parques eólicos e mais de 8.300 aerogeradores, que equivale a 9,3% da potência energética instalada no nosso país. E agora eu vou dar 2 exemplos de usinas eólicas aqui no Brasil. O primeiro é o Complexo Eólico Alto Sertão 1 e 2, que está localizado na Bahia, que tem capacidade de produção de 680,5 megawatts de energia elétrica. E essa usina ele é dividida em 2 partes. Uma parte que é o Alto Sertão 1 e outra parte que é o Alto Sertão 2. O Alto Sertão 1 ele possui 14 parques no município de Caetité, Igaporã e Guanambi, com 184 aerogeradores e com a capacidade de produzir 294,4 megawatts de energia elétrica, e o que torna essa parte a maior usina eólica da América Latina, mas com custo de 1,2 bilhões de reais. E esta capacidade de geração de energia daria para abastecer uma cidade com 540 mil casas. E a segunda parte dessa usina é o Complexo Alto Sertão 2, que tem a capacidade de geração de 386,1 megawatts, a partir de 15 parques eólicos numa área de 150 quilômetros de extensão com 230 aerogeradores, e com um investimento para a instalação de 1,4 bilhões de reais. E a segunda usina eólica aqui no Brasil é o Complexo Eólico Osório, que é localizado no Rio Grande do Sul, com capacidade de produzir 300 megawatts de energia elétrica. E o Complexo Eólico de Osório é formado por 9 parques de energia eólica no município de Osório, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, com 150 aerogeradores de 2 megawatts. A capacidade total é, portanto, de 300 megawatts, mas sendo que a produção que é usado é aproximadamente 51 megawatts, suficiente para uma cidade de 240 mil habitantes. O parque ele foi construído em 15 meses e o custo da obra dessa instalação foi de 670 milhões de reais, ou seja, 4,46 milhões por megawatts instalados e 13,1 milhões por megawatts que foi usado. O fator de capacidade da usina é 34%, ou seja, é superior à média mundial. Os conjuntos de geradores eles são importados. Cada conjunto tem massa de 100 toneladas e produz até de 2 megawatts de potência e corrente contínua a 400 volts, que é convertida na própria torre para corrente alternada de 34,5 kV. Perfeito, muito obrigada pelos exemplos, Oscar. Bom, então é isso. Depois de tantas informações interessantes e com muito aprendizado, finalizamos aqui mais um podcast. Gostaria de agradecer a todos vocês que aceitaram participar dessa entrevista e nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau, gente! Tchau. Beijo! Bye, bye.